daremos continuidade ao estudo da pré-história. Agora estudaremos a pré-história do continente americano e as teorias da vinda dos primeiros grupos humanos para a América. Temos duas teorias autóctones, a teoria que diz que os humanos são originários do próprio continente americano. Essa teoria não é muito aceita em meus estudiosos, sendo mais aceita a teoria lactone, que é que diz que os humanos vieram de outros continentes. A pré-história do continente americano passou pelas mesmas fases de desenvolvimento da pré-história em outras regiões. Os primeiros povos eram caçadores, coletores e nômades, fabricavam instrumentos de pedras lascadas e passou por todas as fases do desenvolvimento do Paleolítico, do Neolítico e da Idade dos Metais, como também passaram as outras regiões. Porém, nem todas as sociedades do mundo mudaram de fase ao mesmo tempo. Muitas vezes existiam sociedades em algumas regiões que estavam vivendo no Neolítico, no Paleolítico, e outras ainda estavam vivendo em outras fases. Isso porque tudo na história é muito lento, leva muito tempo para acontecer. E foi exatamente por essas características dos povos do Paleolítico, de serem caçadores, coletores e nômades, que os primeiros grupos humanos chegaram ao continente americano, pois lá no Paleolítico, quando a alimentação ficava escassa em uma região, a outra esfriava muito. Eles migravam para outros lugares em busca de alimento ou melhores condições de vida. A partir dessas mudanças, chegaram ao continente americano. Temos 3 teorias mais aceitas para esse deslocamento dos grupos humanos de lá da África até o nosso continente. Assim, da África, porque os estudiosos apontam, através dos estudos dos fósseis encontrados na África, que de lá eles se espalharam para outras regiões do mundo, pois lá viviam espécies das quais foram encontrados fósseis Homo habilis, erectus, neanderthalis e a espécie Homo sapiens, que é da qual nós fazemos parte. Os estudos arqueológicos indicam que os grupos que chegaram à América foram da espécie Homo sapiens sapiens, ou seja, só chegou à América o homem moderno, pois só dessa espécie foram encontrados os fósseis. Das demais espécies só foram encontrados fósseis na África. A primeira hipótese, das mais aceitas, é a hipótese asiática, que diz que os grupos humanos chegaram à América através do Estreito de Bering, que liga a Sibéria, na Ásia, ao Alasca, na América. Esses grupos teriam feito essa passagem no período de resfriamento da Terra, ou seja, na era glacial, que os continentes se ligaram por camadas de gelo, possibilitando que eles fizessem a passagem caminhando. Essa teoria é uma das mais aceitas, porque os estudos apontam semelhanças entre os asiáticos e os nativos da região. E o pesquisador Clovis encontrou fósseis na região do Novo México que datam 12 mil anos da espécie Homo sapiens. Essa teoria também é conhecida como a teoria de Clovis, em virtude dos estudos que esse pesquisador realizou naquela região do Novo México. Temos aí o mapa e está indicando o local do Estreito de Bering, por onde os humanos teriam feito a passagem por terra, né? As rotas vermelhas indicam a migração dos grupos humanos dessa hipótese asiática, e a verde indica as rotas de migração dos grupos que fazem parte da outra teoria, Malaio-Polinésia, que tinham chegado à América do Sul, da qual nós vamos estudar agora. Essa segunda teoria, pós-Malaio-Polinésia, diz que os humanos teriam vindo do conjunto de ilhas do Pacífico, chamado de Polinésia, teriam atravessado o Pacífico fazendo uso de embarcações rudimentares e chegaram até a costa ocidental da América, inclusive a América do Sul. Essa teoria é aceita, pois os fósseis humanos que foram encontrados no Chile datam de 12 mil anos. Apresentam traços australianos, que correspondem exatamente à região de onde supostamente esses grupos vieram. A terceira
é a hipótese de dupla origem, onde alguns pesquisadores defendem a combinação dessas duas hipóteses já citadas. Eles defendem que as primeiras migrações aconteceram através do Estreito de Bering e também através da navegação, pois eles acreditam que não necessariamente existiu apenas uma rota migratória, podem ter existido várias rotas migratórias e vários grupos humanos tenham chegado de diferentes lugares. Os pesquisadores acreditam que essas migrações aconteceram entre 12 e 20 mil anos atrás. E outros estudiosos ainda defendem que aconteceram há 50 mil anos. Essas datas são objeto de discussão entre os historiadores. No Brasil foram feitas importantes descobertas arqueológicas, sendo que os fósseis encontrados estão entre os mais antigos do continente. O mais famoso foi encontrado em Lagoa Santa, Minas Gerais, que foi o esqueleto de uma mulher que viveu 11 mil anos, possivelmente o mais antigo da América. Esse esqueleto foi batizado de Luzia pelo arqueólogo brasileiro Walter Neves em homenagem a Lucy, um fóssil encontrado na África, possivelmente o mais antigo da África. E Luzia tem os traços negroides, semelhante aos povos africanos, o que a diferencia dos povos estudados na teoria de Clovis. Então, os pesquisadores acreditam que os povos de Luzia teriam chegado há 15 mil anos na América. Viviam em grutas, onde deixaram pinturas rupestres. Elas deixaram pinturas rupestres de veados, de outras caças, que foram grafados ou pintados em rochas. Outra importante descoberta da história americana foi feita pela arqueóloga brasileira Neide Guidon, em São Raimundo Nonato, no Piauí, onde ela encontrou os restos de uma fogueira, objetos confeccionados com pedras lascadas, como machados, pontas de flechas, entre outros, que datam de 50 mil anos, o que indica que a ocupação da América aconteceu bem antes do imaginado. Porém, ela não encontrou fósseis humanos com essa datação de 50 mil anos. Por isso, não pode comprovar a existência humana nesse período. Ela encontrou apenas fósseis de 10 mil anos e vestígios que indicam que eram caçadores e coletores, se abrigavam em grutas e dominavam o fogo. Os estudos apontam que esses grupos no continente americano passaram por todas as fases da pré-história, e assim como em outras regiões passaram pelo processo de sedentarização, onde começou a disputa por terras para a prática da agricultura, também da criação de animais, que seria o germe da propriedade privada e da noção de espaço, que possibilitou ao longo do processo histórico a formação das primeiras civilizações americanas, como a civilização asteca, a civilização maia, os incas, que já fica aqui na região da América do Sul, região do Peru, e também os olmecas, entre outros povos que viveram aqui no nosso continente.